Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías 43, de verso 10 a 14, onde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele diz: antes de mim e depois a mim não há um outro Deus. Eu os escolhi, vocês são meus. Eu os escolhi para que, através da vida de vocês, os meus favores, a minha graça, a minha misericórdia seja glorificado e exaltado através da vida de vocês, através dos feitos que eu farei na vida de vocês. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra nos fala que o Senhor, nós somos o escolhido do Senhor, nós somos filhos escolhidos e que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor está sobre as nossas cabeças, para que nós sejamos orientados, sejamos direcionados aos seus mandamentos, a sua palavra, os seus feitos e a sua graça, e que a gente esteja alicerçada na obediência da sua palavra, dos seus mandamentos e da sua lei, para que as bênçãos dele, a graça dele esteja sobre as nossas vidas e em tudo que nós formos fazer, a gente veja a graça e a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então ele diz: o grande eu sou, o grande eu faço, vocês são meus escolhidos, vocês são meus. Eu os escolhi para os abençoar, para os agraciar e para que todos vejam a graça e a misericórdia, a minha graça e a minha misericórdia sobre a vida de cada um de vocês. Vocês são os meus escolhidos. Glórias a Deus por esta dádiva, glórias a Deus por esse direcionamento, glórias a Deus por esta luz, glórias a Deus por este Pai amoroso e cuidadoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, aonde está todos os dias nos direcionando, nos livrando e nos capacitando. Amém? Então, meus irmãos, a palavra diz assim do capítulo 43 de Isaías, de verso 12, do verso 10 a 14, diz assim: vocês são minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor, porque a graça e a misericórdia que Ele derrama sobre as nossas vidas, os feitos que Ele faz e realiza em nossas vidas, então serve de testemunhos para muitos que não creem, muitos que acham que o Senhor está tão distante e o Senhor está tão próximo da gente. Então, que a nossa vida seja uma testemunha de Deus, que nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunhos do Senhor para glorificar e exaltar o nome do nosso bom Deus Todo-Poderoso. Então, ele nos diz assim no verso 10: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, os meus servos, o povo de Israel, a quem escolhi. Glórias a Deus, Ele nos escolheu, meus irmãos. Nós somos filhos amados do Altíssimo. Ele nos escolheu, Ele chama pelo o nosso nome. Ele sabe o nosso oculto e o nosso escondido e o mais presente. Ele sabe os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos pensamentos é dele. Tudo é para Ele, em Cristo Jesus. Aí aqui, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, os meus servos, o povo de Israel, a quem escolhi. Eu os escolhi para vocês me conhecerem e saberem que eu sou Deus. Antes de mim nunca existiu outro Deus, e depois de mim também não haverá outro Deus. Então não haverá
um outro Deus, nem antes e nem depois, que Ele é o nosso Deus, a quem Ele nos escolheu. Aqui está bem claro a palavra que Ele nos escolheu. Nós somos um testemunho da vida. Em nossas vidas, o Senhor é um testemunho. Nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunho do Senhor. Exaltado e glorificado o nome do Senhor em nossas vidas, meus irmãos, que a gente venha ver os feitos e as maravilhas. Já vemos os feitos e as maravilhas que o Senhor tem feito, a graça e a sua misericórdia derramada todos os dias. Só em a gente acordar todos os dias Ele nos dá essa oportunidade, nos dá uma folha em branco para que a gente venha preencher com sabedoria, com amor, com obediência, e Ele nos capacita todos os dias. Glórias a Deus. Aqui tem outro Deus, não há outro Deus, nem depois e nem antes e nem depois, não haverá outro Deus. Eu o mesmo sou, eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há outro Salvador. Eu lhes mostrei o meu poder e prometi salvá-los. E cumpri a promessa. Vocês são testemunhas de que eu sou o verdadeiro Deus, diz o Senhor. Glórias a Deus. Muito antes de o mundo existir, desde a eternidade eu sou. Ninguém pode livrar alguém das minhas mãos. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de o impedir? Glórias a Deus. Aqui está a palavra, meus irmãos. Está a palavra que o Senhor nos direciona hoje, que nós somos testemunhas do Senhor. A nossa vida é cheia da graça e da misericórdia, dos feitos do Senhor. Nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunho do Senhor, da graça e da misericórdia. Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele nos direciona, Ele nos capacita. Ele é o nosso Deus. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente venha viver, que a gente venha ler, que a gente venha meditar e que a gente venha viver esta palavra. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso, nosso bom Deus, amado e querido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu vou orar para que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso venha nos direcionar, que já é uma direção, mas que Ele venha nos capacitar em cima desta palavra, que que a gente não venha colocar dúvida sobre esta palavra, dúvida sobre essa direção, dúvida referente a essa palavra, a essa orientação e esse dia a dia que o Senhor está nos abençoando com esta palavra de Isaías. Glórias a Deus. Amado Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Pai, pela vida de toda a sua humanidade, Pai. Obrigada pela palavra. Obrigada por nos escolher. Obrigada por chamar pelo nosso nome. Obrigada, Pai, porque a nossa vida está debaixo de uma nuvem. Nós estamos debaixo de uma nuvem testemunha do Senhor. O grande eu sou, faço. E fazendo o Senhor quem o impedirá. Não sou eu que estou falando, mas é a sua palavra, Pai, que nos garante, nos dá essa certeza de um dia após outro, cheio da sua graça e da sua misericórdia. E que a gente venha viver esse testemunho lindo todos os dias. E que a gente venha confessar que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Salvador. Glórias a Deus, que assim seja para mim, para meus irmãos, para toda a sua humanidade, que a gente venha descansar debaixo desta palavra e desse direcionamento do Senhor. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Meus irmãos, fiquem todos com Deus.